eu não quero deixar de conversar com você um pouquinho sobre um outro assunto, que são os recipientes. O que você gostaria de começar falando, assim, de trazer? O que você acha importante, que eu considero importante relacionado aos recipientes, é porque nós precisamos entender qual a finalidade principal dele. Já é muito claro para todos que os recipientes já não são mais considerados como insumos inertes, e sim como parte ativa da minha formulação. Ele precisa cumprir uma função. Então, como você mesmo falou, quais são os insumos, qual a cápsula a ser escolhida, eu preciso pensar o que eu estou colocando naquela cápsula, o que eu preciso proteger, aonde eu vou aplicar qual é a forma de administração, qual é onde eu vou estar sendo inserido, se vai tomar ou não, para que você possa escolher o melhor recipiente em questão. Então, você precisa avaliar a sua formulação, e faz parte, a própria legislação pede isso, né? Que nós padronizemos os nossos recipientes baseados em classificação biofarmacêutica ou alguma outra informação relacionada ao insumo ou o que eu espero dele. E, Pri, quando a gente fala assim da Tapiocaps, né, com essa característica de proteção antioxidante, pensando no uso oral, você entende que o recipiente, na verdade, assim, que a Tapiocaps, ela também auxilia nessa questão na hora da escolha do recipiente, porque a gente está protegendo já da oxidação, né? Aí, quando eu vou pensar no recipiente, o que eu preciso pensar inicialmente, assim, tecnicamente? Classificação, biofarmacêutica principalmente classificação biofarmacêutica e aonde eu vou estar aplicando, o que eu quero dele. Lembrando que o recipiente, ele tem aquela constituição básica dele, né? Então, você vai ter o diluente, você vai ter algum outro adjuvante farmacotécnico que você tenha que colocar, mas ele precisa ter uma boa capacidade de fluir, né? Seja se você está usando placa, se está usando disco, seja onde for, sim. Mas ele precisa facilitar a sua vida ali também no processo de produção. Então, quando você escolhe a cápsula, ela é uma das coisas, e aí você vai avaliar, ok, isso aqui é um uso oral, qual é o insumo que eu estou colocando? E aí você vai pensar em qual é o recipiente que você vai trabalhar. Um recipiente que trabalha, ele é uma coisa mais, não vou falar básico, porque nenhum recipiente é básico, né? Porque recipiente não é simplesmente juntar pós e homogeneizar. Você precisa trabalhar cada um desses pós, especificar esses pós, saber qual é a granulometria que você vai trabalhar nisso, porque tudo vai interferir. Mas, numa composição básica, você vai ter um diluente, um absorvente, um lubrificante. Então, dentro disso, você precisa escolher qual recipiente você pode colocar. Já facilita com a Tapiocaps, porque eu posso tirar um antioxidante, né? Pelo fato da proteção relacionada à oxidação. Então, me facilita um adjuvante farmacotécnico. Pegando um pouco da questão do sublingual, a capacidade de desintegrar que a gente tem isso na Tapiocaps, isso é um dos fatores determinantes, porque eu preciso ter um tempo de liberação, então isso é muito importante, mas o meu recipiente faz parte da minha formulação. Quando eu penso numa formulação sublingual, eu tenho que pensar, o insumo é capaz de ser absorvido na forma sublingual, a dosagem está dentro do que eu possuo capacidade fisiológica de absorver. E se o meu recipiente também facilita isso. Se eu pegar um recipiente que me cause uma salivação em excesso, muito provavelmente meu paciente não vai esperar o tempo adequado e aí ele vai deglutir e um insumo que era para ser sublingual vai passar oral. Eu comentei contigo sobre os nossos recipientes vaginais. Esse desenvolvimento, ou esses desenvolvimentos foram realmente uma necessidade que nós observamos quando do lançamento da Tapiocaps para uso vaginal, como uma alternativa muito interessante. Acabamos por lançar o Discard Caps Probe. Ele ficou específico para os probióticos porque quando do desenvolvimento estudando, a gente até se surpreendeu, na verdade, vou te falar, com o uso da lactose como o melhor para os probióticos. E aí a gente, nesse meio tempo, a gente conversou até bastante sobre isso, né? Então eu queria que você
comentasse um pouco, né, sobre a lactose, o que você também já leu dos trabalhos sobre isso. Pensando no caso do né, para o uso dos probióticos, é interessante, porque quando a gente vai avaliar, nós precisamos garantir a estabilidade do insumo. Então, eu preciso garantir dentro da minha cápsula a viabilidade dos probióticos. E eles precisam estar viáveis, né? Senão eles não seriam probióticos. E você vê que o caso do uso de carboidrato, né? Sim. Ele tem até uma resposta melhor do que às vezes, não que não seja os outros, mas assim, do que às vezes algumas fibras necessariamente. Sim. E para a aplicação vaginal, onde a gente tem muito menos problema relacionado à intolerância, né, pelo fato do uso da lactose, é bom, porque você consegue perceber uma boa viabilidade dos probióticos e com um insumo que tem boa fluidez. Aí dentro da aplicação vaginal, como você tinha falado, que a gente focou na probiótico-terapia, né? Mas a gente também tem as outras aplicações de outros insumos, né, que nós precisamos fazer de aplicação pela via vaginal. E que às vezes a aplicação vaginal ela é muito boa, mas ela dá alguns problemas para o paciente por causa de adesão, né? E aí é onde a TapioCaps facilitou a vida também. Mas precisa ter uma característica. Então você, pensando na composição do recipiente, há necessidade de você ter uma matriz mucoadesiva. Que foi aí que nós resolvemos, então, dividir em 2 recipientes também, porque para ver um mínimo de padronização, se é um uso local ali, vaginal, ou se você depende de uma via sistêmica. Uhum. Aí, inicialmente, a gente até tinha pensado em desenvolver 2, mas chegamos ao final em uma formulação interessante, onde nós indicamos para o cliente adicionar uma lecitina de soja ou uma lecitina de girassol quando de uma absorção ou na necessidade de uma absorção sistêmica. Sim. Porque aí é como a gente colocou antes, é só um aspecto a ser considerado, né? Agora você tocou num assunto que eu achei muito interessante, que é a questão da mucoadesão, né, da matriz mucoadesiva, que foi uma das coisas que nós nos preocupamos ao desenvolver o Descarb-Fem, né? E por que isso é importante, então, né, Pri? Como a gente estava até conversando há um tempo aqui, antes, eu tenho diversos insumos, né? Tenho diversos insumos polímeros que podem ter essa característica. Mas a gente tem que pensar na proporção adequada para que você não promova, de repente, ao invés de ser só essa característica mucoadesiva, mas você forme uma matriz que não tenha liberação do insumo. Então, isso é algo que a gente tem que se preocupar. Quando você... E no caso, vocês já fizeram, né? Então, a Chemuna já fez esses testes e tudo. Sim. Nós, farmacêuticos, temos que nos apropriar, né? Apropriar do estudo que as outras pessoas fizeram. Então, quando você já pega essa proporção adequada, onde eu consigo ter, sim, a formação de uma matriz mucoadesiva, porque eu tenho um período para isso, né? Você tem aquele período a lubrificação é diferente, depende muito. Então, você consegue fazer com que esse insumo, ele fique naquele tempo adequado para que ele possa ter a sua liberação e tem essa parte que você falou, se você precisar de alguma coisa que seja um pouco mais, onde você tenha necessidade do uso sistêmico daquele insumo, você usa algo que vai facilitar, vai induzir a permeação ou até a absorção. Então, Priscila, você como farmacêutica, consultora, eu sei que você indica, né, essa linha da Descarb. E resumindo, ou me faz um resumo assim, o que você acha então de importante da gente deixar assim como uma mensagem final aqui do uso desses recipientes. Por que eu vou comprar um recipiente pronto? Nós estamos no mercado magistral e o mercado magistral ele tem por característica a individualização. A personalização dentro de uma ciência, né? Eu personalizo as coisas, mas dentro de uma ciência. Então, a farmácia, ela também tem esse DNA, ela também personaliza aquelas coisas para ela.
Nós precisamos entender quais são as demandas e aonde eu vou despender o meu grau de desenvolvimento. Então, se eu tenho um recipiente que eu não vou manipular nenhum, não necessariamente. Mas eu preciso saber aonde que eu vou colocar, em qual situação, para qual classe de produtos. Se eu tenho alguma outra classe de uma via de administração que requer um pouco mais de cuidado, o meu desenvolvimento interno vai exigir mais. O meu desenvolvimento farmacotécnico, os equipamentos que eu vou precisar utilizar para fazer aquele recipiente de forma adequada. E eu considero que nós precisamos, para que eu possa decidir se eu vou fazer ou não, eu tenho que comparar. Então, eu tenho que, as duas coisas precisam ficar do mesmo formato. Quanto tempo eu demoro para fazer, né? Para que eu tenha o mesmo nível de qualidade. Aí sim a farmácia vai conseguir trabalhar ou não. E volto a dizer, gosto da versatilidade de existir algum recipiente que também seja pronto, mas que eu consiga fazer a adição de alguns adjuvantes e que aí eu consiga ter uma outra aplicação. Isso também é trazer para o mercado magistral, trazer para o nosso mercado enquanto farmácia, né? É como se vocês, né? Como se a Inove estivesse dando o básico e me garantindo a personalização. Então, isso eu acho muito interessante, eu acho que é muito válido. Principalmente aplicações, às vezes, que são muito específicas, ou que exige um grau técnico mesmo do meu maquinário, do meu próprio desenvolvimento. Trabalhar com recipientes prontos também é muito bom, mas não existe sim ou não. Existe a sua necessidade e a maneira como você quer trabalhar. Obrigada, Pri, por você ter vindo, por você ter aceito. Eu que agradeço. Eu volto a dizer que é uma honra poder falar desse assunto tão apaixonante.